E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu O sensor carro. de pressão absoluta é um dos elementos da unidade de controle do motor, usado para calcular a carga na usina de energia. Mas se ele quebrar, o consumo de combustível aumenta e ocorrem problemas no motor. Felizmente, você pode resolver esse problema por conta própria. Por que você precisa de um sensor de pressão absoluta? Para que o motor do carro funcione normalmente, independentemente do modo e das cargas atuais, o sistema fornecido de controle e gerenciamento da unidade de potência deve calcular com precisão a densidade e a saturação do ar da mistura de combustível que entra na unidade, para a qual é necessário um sensor de pressão absoluta. A SU recebe dados sobre as condições atuais de pressão e temperatura no coletor de admissão, pelas quais esse sensor é responsável. Em seguida, a SU calcula a densidade de ar mais adequada nesse caso e seu consumo de ar estimado para criar uma mistura de combustível e ar de qualidade. Em seguida, a SU envia alguns comandos e o sistema começa a ajustar o bico de injeção. Importante! Embora o DED seja um bom substituto para o medidor de vazão em termos de funcionalidade, ele não afeta sua operação e pode ser instalado junto com ele. Onde o DED está localizado? A localização do sensor de pressão absoluta depende do carro específico. Na maioria dos veículos, o DED está localizado diretamente no conector do coletor de admissão. Em carros mais antigos, ele pode ser colocado em linhas de ar flexíveis e preso à carroceria do carro. Ao ajustar um motor turbo, o DED geralmente é montado no duto de ar. Como funciona o sensor de pressão absoluta? Graças ao DED, a quantidade de ar que flui pelo acelerador pode ser monitorada. Com base nesse indicador, é gerado um comando de impulso, informando sobre a quantidade de combustível necessária para criar uma mistura equilibrada de combustível e ar. A câmara de vácuo sem ar dentro do dispositivo compara o nível de pressão na conexão de entrada com a pressão interna e emite um sinal de saída com base na diferença. O princípio de operação do sensor de pressão absoluta é baseado em um complexo completo de ações, o diafragma sensível do DED submetido à deformação sob pressão no coletor de entrada. O alongamento do diafragma causa uma alteração no nível de resistência nos extensômetros de posição da superfície, em outras palavras. Ocorre o efeito piezoresistor. Começam as oscilações de tensão, totalmente proporcionais às mudanças dinâmicas no nível de resistência dos extensômetros. Devido a algumas peculiaridades da maneira como os strain-gauges são conectados, o dispositivo apresenta alta sensibilidade, que aprimorada ainda mais pelo chip DED, de modo que a tensão de saída flutua na faixa de 1 a 5 V. Dependendo do nível de tensão na entrada da unidade de controle eletrônico, e gerado um pulso que, em seguida, vai para os injetores. Ele ajuda a determinar a intensidade da pressão na válvula de admissão. Sabendo como o sensor de pressão absoluta funciona, será mais fácil determinar a causa de seu mau funcionamento. Sinais de um sensor de pressão de ar absoluta com defeito. Se houver uma falha total ou parcial do sensor de pressão absoluta, os sinais de mau funcionamento geralmente são os seguintes: aumento do consumo de combustível do motor. Isso ocorre porque o sensor envia informações incorretas sobre o nível de pressão do ar no coletor de admissão para a SU e, como resultado, a SU dá um comando para fornecer mais combustível do que o realmente necessário. Redução da potência da usina de forca. Isso pode ser evidenciado pelo aumento do tempo de aceleração e pela tração insuficiente quando o veículo está subindo uma ladeira ou totalmente carregado. Há um odor persistente de gasolina na posição do acelerador. Isso se deve ao fato de que o combustível transborda regularmente, permanecendo na superfície dos elementos estruturais ao redor. A instabilidade na velocidade de marcha lenta do motor. Seus valores diminuem ou aumentam, mesmo quando o pedal do acelerador não é afetado.
Há falhas no trabalho da usina de forca do veículo em modos transitórios, especialmente no processo de troca de marchas, ao mover o carro de um lugar, ao acelerar. Problema com a partida do motor. Nesse caso, surgem dificuldades ao tentar dar partida no motor frio e quente. Leia também atuador do carro, o que, como verificar e ajustar a maioria dos sinais descritos acima e, na verdade, comum a muitas falhas. Portanto, eles também podem ocorrer no caso de uma falha de outro dispositivo ou unidade dentro do veículo. Portanto, somente diagnósticos complexos ajudarão a determinar corretamente a origem dos problemas descritos acima. Mas, para detectar mais rapidamente a causa do mau funcionamento do DED, é necessário conhecer pelo menos os principais fatores que podem ter um impacto negativo no desempenho do dispositivo. Esses fatores são considerados uma lacuna que aparece entre o sensor de pressão absoluta e a conexão de entrada. Por meio dela, o ar entrará no dispositivo, o que afetará fortemente os indicadores fornecidos pelo dispositivo e, portanto, todo o sistema. Sujeira obstruindo a tubulação, impedindo assim que os elementos do dispositivo cumpram sua função. Problemas na operação do sensor de temperatura do ar. O fato é que ele está intimamente ligado ao DED tem forte influência sobre a funcionalidade do dispositivo. Danos ao tubo flexível com o qual o sensor de pressão absoluta é montado em alguns carros. Falha dos elementos internos do próprio dispositivo, danos aos fios ou quebra do semicondutor. Má fixação dos fios. Como verificar o sensor de pressão absoluta? Para verificar o estado do sensor de pressão absoluta, selecione o método de diagnóstico com base nas características do dispositivo. Sensor, já que alguns carros têm DED analógico instalado e outros têm digital. No primeiro caso, você precisa seguir a seguinte ordem de ações para verificar o sensor de pressão absoluta, e necessário conectar um adaptador à mangueira de vácuo que liga o DED ao coletor de entrada e, em seguida, conectar um multímetro a ele. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta por alguns minutos. Se o vácuo do coletor for menor que 529 mm, vale a pena verificar se a mangueira não está danificada. Também não será supérfluo inspecionar o diafragma do sensor para garantir sua integridade. Depois de fazer as leituras do medidor, o dispositivo deve ser desconectado e, em vez disso, deve-se conectar uma bomba de vácuo. Em seguida, é necessário criar um vácuo no nível de 55 a 56 mm Hg e parar o bombeamento nesse ponto. Se esse valor não mudar dentro de 30 segundos após a bomba ser desligada, então o sensor está em boas condições, caso contrário, o dispositivo terá de ser substituído. Se o sensor de pressão absoluta for digital, você terá de verificá-lo com um multímetro de acordo com outro esquema, pois esse dispositivo é significativamente diferente do DED analógico. É necessário agir da seguinte maneira: mude o testador para o modo de trabalho do voltímetro de partida no motor e determine a localização dos contatos de alimentação e de aterramento. O fio conectado ao contato de saída do sensor de pressão absoluta deve ser conectado ao multímetro. Se estiver em condições de manutenção, ele produzirá uma saída estável de 2,5 V ou próxima a esse valor. Se o valor de saída for significativamente mais baixo ou mais alto do que o nível de tensão padrão em tal situação, isso significa que o sensor não está funcionando corretamente. Mude o testador para o modo tacômetro e desconecte a mangueira de vácuo. Conecte a ponta de prova positiva à saída de sinal e a ponta de prova negativa ao aterramento. Em condições normais de operação, o dispositivo deve produzir de 4.400 a 4.900 rotações por minuto. Agora é necessário conectar a bomba de vácuo ao DED. Após algumas alterações na descarga, é necessário certificar-se de que não haja saltos nas leituras do tacômetro e nos valores de pressão. Com a bomba de vácuo desligada, o tacômetro deve mostrar 4.400 a 4.900 rotações por minuto, o que indica o funcionamento normal do sensor de pressão absoluta. Caso contrário, o sensor de pressão absoluta deve ser consertado ou substituído.
Leia também quais são as causas dos problemas de partida do motor do carro. Limpeza do sensor de pressão absoluta. Para limpar o sensor de pressão absoluta, você precisa primeiro removê-lo do assento. É verdade que a localização e o método de fixação em casos individuais podem ser diferentes do padrão, o que depende da marca e do modelo do veículo. Por exemplo, os motores turboalimentados, em geral, têm dois sensores ao mesmo tempo, um está localizado no coletor de admissão e o segundo, na turbina. O dispositivo geralmente é montado com alguns parafusos. O sensor deve ser limpo com muito cuidado, usando cleaners especiais ou agentes de limpeza com especificidade e características semelhantes. Durante a limpeza, é necessário remover a sujeira da carcaça do dispositivo e de seus contatos. E, durante o processo, não é permitido danificar o O-ring, a membrana e nenhum elemento do compartimento. Basta borrifar uma pequena quantidade de limpador no interior e, em seguida, despeja-lo junto com a sujeira removida dos componentes do sensor. Substituição do sensor de pressão absoluta. A substituição do sensor de pressão absoluta é fácil e não leva muito tempo. As etapas a seguir são suficientes. Remova o terminal da bateria. Desligue a fonte de alimentação do sensor. Desparafuse os fixadores que mantêm o sensor no lugar. Puxe a unidade para fora do coletor ou do coletor. Instale um novo LED. Se necessário, substitua também o anel O-ring ou a braçadeira. Após a conclusão do procedimento, a nova unidade não precisará ser mais calibrada ou ajustada, exceto em alguns casos em que o sistema pode exigir um ajuste fino. Geralmente, isso ocorre quando o veículo é equipado com um motor altamente reforçado ou especialmente aprimorado com firmware especial para a unidade de controle eletrônico. Em outros casos, a substituição do sensor de movimento absoluto não implica em ações adicionais e permite que você experimente a novidade imediatamente após o procedimento. Em geral, o sensor de pressão absoluta é merecidamente considerado o dispositivo mais confiável no projeto do carro, pois não há quase nada para quebrar nele. Mas se o sensor de pressão absoluta falhar, ele se tornará um grande obstáculo para a operação da usina ou, pelo menos, a colocará em modo de emergência. Nos comentários, você pode dizer se teve que enfrentar problemas de funcionamento no sensor de pressão absoluta e como a situação foi resolvida, bem como se vale a pena tentar lidar com esse tipo de problema por conta própria ou se melhor confiar isso a especialistas. Em conclusão, o sensor de pressão absoluta desempenha um papel crucial no diagnóstico e no desempenho dos sistemas automotivos. Compreender sua finalidade e funcionamento é essencial para garantir a eficiência do veículo. Ao identificar falhas, é importante seguir as recomendações de reparo adequadas para evitar problemas futuros. Manter a manutenção em dia e realizar diagnósticos regulares pode prolongar a vida útil do sensor e melhorar o desempenho geral do automóvel. A atenção a esses detalhes é fundamental para garantir a segurança e a eficiência na condução.